Bem-vindos ao podcast Hub Alpha, uma produção da Alpha Comunicação e Conteúdo para conectar marcas e pessoas. Patrocínio Saúde São José, um plano nosso, pensado para você. Bem-vindos ao nosso podcast Hub Alpha, o espaço onde discutimos temas empolgantes relacionados ao mundo empresarial e à comunicação interna. Eu sou Andressa Fabres e estou aqui com a Tatiane Longo. Olá, pessoal! Que bom estar de volta e apresentar a vocês o segundo episódio da segunda temporada do Hub Alpha. No primeiro episódio do Hub Alpha, nós falamos sobre comunicação interna e endomarketing. Se você não ouviu, volta lá na nossa playlist que nossa convidada Lúcia Búrigo nos deu muitas informações e dicas. Neste segundo episódio, vamos tratar de um tema de muito impacto na comunicação interna, a liderança. A comunicação eficaz é a habilidade mais requisitada para as lideranças, segundo um estudo da empresa de recrutamento e seleção Randstad. Mas será que, além de requisitar, as empresas estão investindo nessa habilidade para as suas lideranças? Essa é a discussão que a gente vai trazer hoje aqui no Hub Alpha. As nossas convidadas, elas vão nos ajudar a entender o que faz de uma pessoa um líder comunicador e o quanto isso impacta no ambiente de trabalho. Júlia Dalsasso, fundadora do RH Criativo, solução de gestão de pessoas, seja bem-vinda ao Hub Alpha. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar com pessoas interessantes, inteligentes e fazer toda essa troca, principalmente de um tema tão importante, que é a liderança comunicadora. Lise Búrigo, jornalista e consultora de comunicação. Seja bem-vinda ao Hub Alpha. Obrigada, é um privilégio estar nessa mesa, conversando uma questão muito importante, que às vezes as empresas não estão ligadas, os gestores não estão ligados, que é justamente esse líder comunicador. Verdade. Nos diagnósticos de comunicação interna que a gente faz, a grande maioria das pessoas, e essas pessoas são funcionários, colaboradores, chame como quiser, Mas elas falam que preferem receber as informações da sua liderança direta. Que tipo de impacto uma liderança preparada para se comunicar gera no ambiente de trabalho, Júlia? Tu que está acostumada, a lidar com ambientes organizacionais, a cultura organizacional. Como que o líder comunicador impacta a equipe? Então, eu me incluo nessa população que fala que prefere ouvir do gestor ao invés de ouvir do corredor. Normalmente a gente ouve as informações mais por rádio peão e o quanto dá credibilidade para a organização saber de uma fonte segura. Daí a gente fala assim, mas como, Como que a gente consegue instigar os líderes a ter uma comunicação transparente, congruente e fazer com que realmente as pessoas pensem, eu acho que eu fiz a escolha certa ao ouvir dele ao invés de ouvir de um jornal interno ou de um e-mail. Por quê? Porque ela envolve emoção, ela caracteriza emoção, envolvimento, acompanhamento, a proximidade. E eu acho que eu tô com certeza, tô dentro dessa população de que prefere ouvir o gestor. Para a gente instigar esses gestores, a gente precisa de treinamento e de pessoas qualificadas para fazer esse treinamento, E eu acho que é isso, Andressa. Eu não sei se fui clara. Foi muito clara, muito clara. Confiança, Uhum. Credibilidade é o que torna essa pessoa, a principal fonte de informação. É o que a gente é o que tu acabou de falar. Eu acredito também que é a própria interpretação, porque quando a gente recebe um e-mail ou a gente vê um post, alguma coisa assim, a interpretação ela é muito pessoal, ela é muito individual. Agora, quando tem um líder falando e a gente tem a possibilidade de olhar no olho dele, ouvir o que ele tá, a expressão, como ele está passando aquela mensagem, e às vezes até levantar o dedo e perguntar, mas eu não entendi direito isso, o que significa, é muito mais fácil, de a mensagem ela ser entregue realmente com a credibilidade que a empresa espera, E esse líder que tem esse potencial comunicador, ele gera confiança na equipe. Uhum. E a equipe se sente também motivada, se sente engajada e confiante, porque eu estou ouvindo do meu chefe, eu sou importante para ele, porque ele está comigo, ao invés de ele receber as informações pelo rádio corredor,
por uma mídia, ou pior ainda, né, por pessoa que às vezes nem trabalha na mesma empresa e tem a informação e essa pessoa que faz parte de toda a equipe, né, daquele corporativo, não tem nem noção do que está acontecendo dentro da própria empresa. Isso é muito ruim. E é comum, né? Acontece muito. E essa confiança, né, a credibilidade e o fato de eu saber que o meu líder vai me passar a informação quando eu precisar saber, reduz o conflito dentro da própria equipe, reduz conflitos dentro da empresa, porque se eu soube lá fora, não, estão falando isso que é a empresa. Não, mas peraí, se isso tivesse acontecendo, eu já teria sabido pelo meu líder, porque ele sempre traz a informação. Então, a transparência nessa comunicação, o fato das pessoas privilegiarem a comunicação interna, né? E feita pela liderança, isso ajuda até nesses momentos de pautas difíceis, de temas difíceis, de conversas difíceis, né? Porque eu sempre vou acreditar que eu vou saber primeiro pelo meu líder, eu não vou saber ou no corredor, seja no corredor da empresa, ou até mesmo fora da empresa. Porque quando a comunicação interna ela é privilegiada, ela tem essa prioridade, o entendimento de que se não foi comentado aqui, é porque não é isso que está acontecendo, ele fica subliminar, mas ele fica. Eu confio naquela pessoa, eu confio naquela organização. O que eu entendo que também que é um desafio é que nem sempre esse líder, que às vezes ele já está preparado para ser um comunicador, às vezes ele tem isso naturalmente, ele não tem a informação. Porque esse líder, ele tem um líder. Né? Sim. E nem sempre o líder maior é um líder comunicador, é um líder que se preocupa em informar a sua equipe de gestores para que eles informem as suas equipes, porque a gente está falando de um fluxo, né? Isso começa lá em cima, no topo, e vai descendo, mas a informação precisa sair do topo para ir para as bases, senão ela não... Essas hierarquias são complicadas. Porque, às vezes, até o gestor, o superior, ele transmite para o segundo, mas daí o segundo não transmite para o terceiro e o terceiro não espalha para o restante. E eu vejo que, às vezes, também falta clareza nesse processo, porque quando um líder está lá na reunião falando, ele tem que dar autonomia para os seus liderados para repassar a informação. Isso tem que ficar claro, né? Digamos que é o CEO falando com seus gerentes, né? Ele tem que ficar claro, esse tipo de informação você precisa passar para a sua equipe. Porque, às vezes, ele passa a informação e quem recebe, a Andressa fala e eu também concordo que informação é poder, né? Então, às vezes, a pessoa recebe aquela informação, ela pensa, não vou falar para ninguém, porque isso é delicado, porque isso é importante, vou ficar comigo. Ou porque se a pessoa souber, ela vai me substituir daqui a pouco. Outra né? Sabe que aconteceu já isso comigo em empresa? Daí claro que a gente tem que criar rituais para que as pessoas consigam se comunicar de forma efetiva, transparente, congruente, enfim. Daí, uma vez, aconteceu isso comigo. Tá, mas era pra falar ou não era? Porque o tom de voz do gestor foi um tom, assim, mais baixinho. Daí, parece que tá contando um segredo. Ele assim, tá, Júlia, mas era pra contar pro time ou não? Deu assim, era. Ai, mas não pareceu. Daí, o que a gente fez? Daí, esse eu fico orgulhosa, porque deu certo, né? O que não dá certo, a gente também conta pra melhorar, né? A gente colocou selos nas comunicações, nas pautas das comunicações. É isso. Interessante. São coisas simples. O selo verde era Dia. start, pode contar para todo mundo. O selo amarelo é só entre nós e o selo vermelho, zero, ninguém pode saber. Sigiloso. Isso, daí colocaram nas atas para que facilitasse a comunicação do gestor com os times. E isso é incrível, dica. porque assim, é uma sinalização simples, né, que vai fazer com que a informação flua de uma forma muito melhor. Nós fizemos uma vez um diagnóstico numa empresa também que a informação não ia para frente porque eles fechavam e tinha um canal de comunicação que os próprios gestores colocavam. Mas ninguém sabia, não ficava definido se era a Júlia, se era a Tati, se era a Lise que ia colocar aquele assunto na rede. E aí não era colocado. E era só sinalizar, era uma informação que podia ir para frente, mas não ficava definido. E aí, depois que nós fizemos o diagnóstico, eles incluíram na ata. Então,
quem que ia fazer aquela, Responsável. quem ficaria responsável. Fica claro. Fica né? claro, é muito simples. É só se preocupar com a comunicação, né? Porque às vezes tu tá fazendo com que aquela informação encontre um gargalo, né? Encontre um bloqueio ali, mas que nem era para ter aquele bloqueio, né? Era para ela fluir naturalmente. E eu acredito que vocês vão concordar com o fato de que a comunicação, ela não é unicamente responsável pelo sucesso de uma empresa. A gente não pode dar todo esse poder à comunicação. Poder para ela sozinha. Mas todas as empresas de sucesso possuem fluxo de comunicação bem estabelecido, né? A gente vê isso, né, de fora, a gente consegue perceber, né, que a comunicação lá dentro, ela anda. Porque ela tem que estar junto em todos os processos, né? Ela tem que funcionar, porque é de ponta a ponta, né? Tanto internamente quanto externamente. Se não tiver comunicação, não tem produtividade, não tem nada de bom, né? Sabe que eu estava lendo numa pesquisa do MIT, 80% das empresas, os problemas giram em torno de comunicação. Depois que eu iniciei a minha carreira solo, que daí eu tenho estado em mais empresas, assim, é sempre no topo das tendências. A maior problemas, reclamação é a comunicação. E por mais que você aperfeiçoe, ela nunca vai estar bem. E as pessoas, às vezes, não compreendem o que é a comunicação dentro da empresa. Aí fazem já uma confusão com comunicação externa, com comunicação interna. Olha, não é algo muito fácil de se fazer isso profissionalmente com sucesso. E quanto maior a empresa, pior é. Aproveitando o gancho da Liz, então, vamos aqui trazer características que definem um líder comunicador. Tá. Né? Uma liderança que sabe se comunicar, que sabe trazer não só as informações, porque não é só transmitir uma informação, é ter um tom de voz que dê segurança, né? A Júlia acabou de contar aqui o tom de voz influenciou o entendimento daquela mensagem. A voz baixa, Criou uma dúvida, né? Gerou uma dúvida. É para passar para frente ou não é para passar para frente? Então, assim, não é só o que a gente fala, mas como a gente fala, a comunicação não verbal também, né? Os sinais, os gestos, enfim, tudo eu comunica. brinco que é uma tríade. Como, para quê e para quem. Então, esses 3 pilares te ajudam a definir de modo muito simples esse perfil do comunicador, né? Como ele vai fazer essa comunicação? Qual ele vai fazer por e-mail? Ele vai fazer de forma presencial? Ele vai dar esporro na galera na frente de todo mundo? Ele vai dar um feedback com a turma, sozinho? E o jeito? Vai bater na mesa? Vai falar mais alto? Vai falar mais grosso? Vai falar mais devagar? Vai falar de modo quase sussurrando, dizendo não conta pra ninguém? Aquela coisa assim. E aí tem a questão de para quem, qual é o público que ele vai comunicar. Ele vai conversar com o pessoal da alta cúpula, ele tem um jeito de fazer isso. Ele vai conversar com o pessoal mais subordinados, vai conversar com o pessoal da faxina, do jardim, enfim, né? Tem todos esses 3 pontos que tem que ser analisados para essa comunicação ser mais efetiva. E assertiva, seria um ponto de partida para eu avaliar, tá? De modo muito simples, assim. Eu preciso, né? A hora que eu for passar uma informação, eu preciso levar em consideração onde, para quê e como. E como. Ou seja, tem que ter planejamento, inclusive para comunicação interna. Tem. Né? Às vezes as pessoas batem cabeça, mas antes de passar a mensagem, é preciso planejar o que vai ser falado. Exatamente. Né? Eu falo de forma muito objetiva, eu falo. Até papagaio fala. Agora vamos ver se você sabe se comunicar realmente. Porque assim, comunicação é diálogo, né? Eu preciso falar e ouvir, e eu preciso falar de uma forma que o meu interlocutor entenda. Então, quando a Liz traz isso do onde, como e para quem, o como e para quem, o onde também, mas o como e o para quem, ele tem faz a gente refletir diferente sobre linguagem, né? Sobre como eu estou me comunicando, as palavras. Se eu vou falar com um especialista naquele assunto,
eu posso usar um linguajar técnico, É. eu posso, né? A gente não usa, às vezes, expressão assim, ó, me explica como se tu estivesse explicando para uma criança, né? Por quê? Porque eu não sei nada, eu sou crua nesse assunto. Uhum. Então, me explica como se tu estivesse explicando para uma criança. Como é que... Porque aí eu vou entender o que tu tá falando. Eu não sou técnico, né? Então, acho que essa questão da linguagem é uma questão muito importante. E aí entra o como e o onde, porque assim, a gente está lidando com gerações diferentes dentro de um mesmo ambiente, né? A gente tem esse momento do encontro de 4 gerações dentro da mesma organização. O jeito que eu me comunico com um jovem de 20 anos não é o mesmo jeito que eu me comunico com uma pessoa, um adulto de 45 anos, ou uma pessoa mais sênior, de 60 a mais. A gente tem que levar em consideração uma série, e eu não estou falando aí de capacidade de compreensão, eu estou falando mesmo de onde. Um jovem de 20 anos, ele usa TikTok. Eu não uso TikTok. Então, a pessoa não pode pensar em se comunicar comigo pelo TikTok, né? Então, a gente tem que levar... Imagino desse jeito. Eu também não consigo. E também não consigo também fazer. Então, a gente, mesmo Tô que fosse fora. no Instagram, mesmo que fosse um vídeo para o próprio canal interno, a linguagem do TikTok, para mim, ela é uma linguagem que, tudo bem, dependendo, eu consigo compreender, ela vai me tocar. Mas não é a minha linguagem preferida. Agora, para um jovem de 20 anos, talvez eu tenha que pensar na minha comunicação interna em fazer algo com uma linguagem de TikTok. E aí, a mesma informação, ela pode ter vários ondes, vários para quê e para quem. Não, agora tu fez eu lembrar de um caso que aconteceu comigo. A gente fazia muita publicação para captar pessoas, né, para seleção. E não dá para fazer a mesma divulgação e comunicação com públicos diferentes, para um analista, para uma operação, para um diretor. Não vou dançar um TikTok lá para um diretor que ele vai dizer que tá maluca, né? E eu lembro com as meninas, eu falei, meninas, vamos fazer algo diferente? Porque na época eu trabalhava numa empresa que estava com uma construção, está com uma construção, e o quadro de profissionais ia aumentar muito. E era do nível tático ao nível operacional. Então, dava para fazer coisa diferente. Daí vamos lá na fábrica nova, gravar o vídeo lá. Daí gravamos, não sei o quê. Daí um dia, eu assim, gurias, eu gostei da entradinha do vídeo do Gil do Vigor. Vocês conhecem o Gil do Vigor? Sim. Sabe? É ex-BBB lá, né? Brasil, esse aí, eu adoro ele. Daí eu assim, não, vamos fazer entradinha igual do Gil do Vigor. Todo mundo se mexe, vai se mexendo. Daí elas, Júlia, que tá inventando moda? Assim, não, vamos fazer que vai dar certo. Porque eu sabia quem era o nosso público. Cara, choveu o currículo. Choveu o currículo. E daí eu vou falando pras meninas, eu assim, olha quantas pessoas já curtiram. 700? E aumentando. 1.000, 12.000, 1.000 visualizações, 1.000 compartilhamentos. Né? E começou a crescer muito o negócio. Daí agora ela só faz dancinha. Aí eu falei, meninas, não, mas agora a gente não pode só fazer dancinha, né? Mas de qualquer forma... Tem que entender o público a fundo para conseguir comunicar com ele, né? Uma coisa que eu vivenciei muito nas empresas que eu trabalhei é que o líder, muitas vezes, ele cai naquela posição de líder, né? Ele começou, às vezes, está há anos ali naquela empresa, se desenvolveu, uma pessoa inteligentíssima, tecnicamente falando. Porém, quando cai na função liderança, ele se encontra aquela dificuldade, extremamente tímido, né? Eu tinha líderes que iam para uma reunião, não conseguiam nem olhar no olho dos colaboradores, porque realmente é uma outra posição, é uma outra postura. Essa pessoa, o que ela precisa fazer? O que ela tem que buscar para desenvolver? Como que ela faz para se reconhecer que ela tem essa dificuldade, né? Autoconhecimento, primeiro descobrir, qual é meu ponto fraco? Eu não consigo encarar as pessoas, mas por que eu não consigo encarar as pessoas? Bom, primeiro, se eu já sou um líder, eu já sou alguma coisa. Não é nenhum coitado, líder não é nenhum coitado. E se ele tem esse problema que é mais, ele tem que vir essa questão mesmo da humanização, acho que daí precisa de um apoio psicológico, algo nesse sentido, porque às vezes são questões que ele precisa resolver muito internamente. Não é um curso de oratória que vai ensinar ele a poder encarar as pessoas. Ele vai melhorar várias habilidades dele,
talvez da dicção, do modo como fala, mas essa questão da coragem, do empoderamento, mas sem ser autoritário e tudo mais, isso exige muito de autoconhecimento, e também de, assim, ó, ter feedback das pessoas, se a pessoa tem realmente interesse em crescer. Eu preciso entender como é que é o processo. Às vezes eu também enxergo dessa forma e as pessoas não me enxergam desse jeito. Ai, às vezes eu acho que eu não tô falando, que as pessoas não estão me compreendendo, que eu não tô conseguindo olhar nos olhos e elas não estão me dando credibilidade, mas é muito também, às vezes, da pessoa, que é o jeito dela, mas ela tem que melhorar isso se conhecendo e procurando ajuda, às vezes. Eu daria 2 passos para trás ainda, porque uma das coisas que eu penso que tem que ser mudada nessa visão é que a empresa, ao promover uma pessoa para um cargo de liderança, ela já tem que perceber se aquela pessoa tem perfil de liderança. Ou ela tem que estar preparando aquela pessoa para ser um líder. Porque um dos erros mais comuns, a Júlia vai me ajudar aqui nessa fala, que é uma fala que a gente escuta muito, é que o cara que é um bom técnico nem sempre é um bom líder. Sim. E aí a empresa promove essa pessoa a líder porque ele é um bom técnico, ela perde um técnico e perde um líder. Ah, é verdade. Né? Então, isso é muito comum. Então, os 2 passos para trás que eu digo é a empresa mudar a visão dela com relação à promoção, a colocar as pessoas em cargos de liderança. Se eu tenho um excelente técnico e eu estou olhando para ele, que ele vai assumir um cargo de liderança, eu começo a preparar essa pessoa para a liderança. E a comunicação é uma das habilidades importantes que ele vai ter que desenvolver. Né? Então, ele vai ter que ouvir feedbacks, mas ele vai ter que dar feedback. E isso não é fácil. Isso é talvez uma das maiores dificuldades que um líder tem é dar feedback. Voltando aqui, eu já falei 2 vezes do diagnóstico de comunicação, mas é que lá vem muita informação da alma da empresa, né? E uma das coisas que a gente escuta é que as pessoas querem crescer, elas querem saber como elas vão fazer para crescer, elas querem saber como estão desempenhando. Por outro lado, a gente tem as lideranças com medo de dar feedback, inclusive elogiosos. Aí, se eu der um elogio, ele me pede um aumento, o que eu faço? Se ele não sabe o que fazer, ele está mal orientado. Exato. A empresa não está preocupada em tornar aquela liderança uma referência e preparada para as situações de conflito que vão surgir ao longo dessa trajetória. Então, e a pessoa que quer ser um líder, eu estou aqui começando hoje nessa empresa e eu quero chegar lá, eu tenho que começar a entender o que um líder precisa ser. E aí vem a questão do autoconhecimento que a Lizzy está falando. Então um líder precisa ser bem bom comunicador. Eu tenho essa habilidade? Como é que eu faço para desenvolver essa habilidade para quando eu chegar lá numa posição de liderança, eu esteja preparado para dar feedback, para escutar as pessoas, para delegar atividades, para representar, ser um porta-voz da estratégia da empresa, né? Então, tudo isso são 2 frentes que podem acontecer antes da pessoa realmente estar no cargo de liderança. Bom, a Andressa citou várias qualidades aí de um bom líder, de um líder comunicador. Saber dar feedback, saber ouvir. É possível treinar também isso? A pessoa, depois ela se reconheceu, e agora? Onde eu busco ajuda nesse sentido, né? Tem várias capacitações que podem... Oratória, questão de saber também conduzir reuniões, questões até de media training, dependendo. Enfim, vocês sabem aí mais outros cursos que nem há. No dia a dia, as pessoas aprendem muito. Então, quanto mais tu pratica, mais tu fica bom naquilo. Né? Então, a comunicação no dia a dia, ela é difícil, porque daí tu vai conhecer o teu time. E conhecendo o teu time, tu vai saber como comunicar, porque tu sabe o modo como eles operam e entendem, né? Então, além dos cursos, a prática, ficou com medo um dia, ficou com medo outro dia, mas tu já vai ver o rostinho das pessoas, tu vai ver quem balança a cabeça, tu vai ver o momento certo para conversar com eles. E tudo isso faz com que tu se fortaleça, que tu comece a ter esse autoconhecimento e tu comece a dizer, poxa, tô indo no caminho certo. Então... A Júlia trazendo essas observações... significa que um líder comunicador, ele também precisa ser observador, né? Aos sinais, porque a gente falando, estilos, né? Voltando à linguagem não verbal, né? Voltando àqueles sinais que
Então, peraí, eu preciso, o momento certo de eu dar um feedback é quando a pessoa está mais calma. Não vou pegar ela agitada ali. Eu vou observar que ela está ali agitada, terminando um trabalho, numa correria, e eu vou chamar ela para dar um feedback. Não é a hora certa. Então, essa capacidade de observação também faz da liderança um bom comunicador, porque ele vai saber a hora certa de trazer aquelas informações. Mas uma das coisas que eu acho que é o mais difícil das habilidades, né? O feedback eu acho bem desafiador, porque são conversas, às vezes são conversas boas, mas normalmente são conversas difíceis, né? Mas a escutativa, né? Escutar as pessoas, né? Ser um líder que não só fala, mas que também está ali pronto para escutar, né? Eu tô com uma dificuldade de fazer essa tarefa aqui, eu não estou sabendo, então peraí, vou te ajudar, vem cá, me diz o que está te provocando essa dificuldade. Ser esse líder que escuta e que percebe, às vezes, sinais, que estão coisas, e às vezes até externos que estão atrapalhando a equipe, eu acho que é uma habilidade bem importante. E antes da gente começar o podcast, vou contar aqui um pouquinho dos bastidores. A Lizzy veio com uma... Eu cheguei toda agitada para fazer aqui, né? Cheguei aqui me batendo, agitadíssima, né? E a Lizzy, como me conhece, ela, peraí, 5 respirações. Ela disse... E eu acho que assim, para a gente estar 5 respirações, para a gente estar no momento presente, né? Para a gente deixar o que está atrapalhando lá fora e se concentrar para poder fazer essa gravação aqui da forma como ela tem que ser feita. E eu lembrei muito, Lizzy, quando tu trouxe isso, dessa questão da escuta ativa, porque uma das coisas que o líder tem que pensar na hora, não só o líder, a gente, no dia a dia, vai conversar com o filho, às vezes os nossos pais mais idosos querem essa atenção, estar ali presente, né? Uhum. Acho que esse é uma das... E não é difícil, né, gente? É que daí... 5 respirações, tá lá a gente lado, já... tá do lado, tá no celular. Aí fala e olha no celular. Aí volta. Aí não dá atenção nem pro celular, nem pra pessoa que tá falando contigo. Direito. É aquela confusão. Exato. E aí não tá em lugar nenhum. É verdade. Tá voando. E aí tem que aterrissar. Volta, vem para esse ambiente, vamos conversar. E o líder tem muito esse papel de psicólogo, né? Muitas vezes o líder, o funcionário tá com um problema, alguma coisa, e ele tem que sentir isso na equipe também, que ele tem que, de uma certa forma, ouvi-lo, tentar de que forma que a empresa pode ajudar naquele momento, e porque às vezes eu tenho um funcionário que não está produzindo, não está rendendo, mas vamos ver o que está acontecendo com ele. E tem líder que não tem paciência. Na verdade, isso é liderança servidora. Né? Porque assim, eu não sou psicóloga, tá? Eu também não sou, tá? Mas eu acho... É super importante. Tive momentos de gestão, assim, que daí a gente... Vinha uma pessoa com um problema e aí, te pegava, sabe? Não vou nem falar para ela aquele lance ali, porque tô entendendo por que o procedimento está sendo desta forma. Não, eu falo a questão de psicólogo, porque a gente usa de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Daí agora é médico louco e psicólogo, todo mundo tem um pouco. Mas a gente fala, principalmente nós que não somos, né? Nós 4, não somos da área de psicologia. Não. Né? Então, a gente também tem essa questão de tem que ter um tino, estudar um pouco mais para ter um pouco mais de compreensão, né? Então, a gente fala muito em questão de liderança servidora, né? Para não dizer psicólogo, senão eles também ficam bravos com a gente. Sim, me perdoa. Eu falo porque eu não tenho esse conhecimento que a Júlia, né? Tem, então... Me corrige aí. Não, guria, não tô te corrigindo, não. Só porque eu já levei uns na cabeça algumas vezes. Então, a gente, né, fica esperto. Mas a questão de liderança servidora. E a gente realmente tem dificuldade em ouvir. Grande parte dos meus clientes relatam isso. Né? Eu já recebi um feedback, que eu sou acelerada. Então, eu recebi um feedback. Julie, eu adoro a tua gestão. Daí, que bom. Empolgada, né? Que delícia. Aquele sanduíche, né? Daí ela assim, pena. Ela falou, pena, daí pena lascou, Pena doeu, né? Pena que tu anda a 180 e nós andamos a 120. Daí fica uma reflexão, que é o não ouvir, né? Às vezes não fazer... Isso foi um tempo, mais um tempo. Eu acho que eu já dei uma melhorada. Mas de observação, sabe? O quanto a gente precisa observar, ouvir com calma e servir.
Acho que essa é a palavra de uma liderança comunicadora. O Eduardo Adas, que é um profissional, não sei a formação dele, mas ele trabalha ele é da consultoria nas empresas para apresentação, Ai, que né? A legal. comunicação para apresentação, assim, para fazer um pitch, para fazer uma palestra. Então, o trabalho deles é isso, da SOAP. E o Eduardo Adas fala que o bom comunicador, ele é generoso. E o generoso está nesse sentido, assim, de, primeiro, eu falar e ouvir. Segundo, eu me preocupar se a pessoa que está falando comigo está entendendo o que eu estou falando, né? Porque não é só largar a informação, Uhum. é também saber se aquela informação foi entendida, né? Foi entendida. Mas, Lizzy, a gente está falando muito da liderança, da comunicação interna aqui, né? A liderança comunicadora dentro. Mas, a Lizzy até falou, né? Treinamento de media training, a gente também precisa entender que essa habilidade de comunicação do líder, ela vai ser útil e necessária e fundamental para que ele represente a empresa fora também, né? Ele pode precisar dar uma entrevista, ele pode precisar apresentar um projeto, ele pode representar a empresa numa audiência pública, que é uma situação de conflito delicada, né? Muitas vezes pode gerar algum conflito, outras vezes não. Tudo isso envolve essa habilidade de comunicar, né? Envolve você ter o porta-voz da empresa, essa pessoa que vai estar justamente preparada para esses momentos de conflito e que ela vai poder transmitir a mensagem da empresa sempre de modo verdadeiro, né? Porque não adianta mentir também, e fidedigno às metas, ao que é o valor dessa empresa que ele representa. E esse porta-voz, ele não necessariamente precisa ser o líder, o superchefe. Pode ser alguém escolhido dentro da empresa que tem essa habilidade, mas o importante é que todo mundo tenha esse conhecimento da empresa, que seja mapeado essas pessoas e que elas façam um treinamento mesmo, porque é muito importante uma empresa ter esse profissional qualificado, principalmente em momentos de crise, né? Porque acontece alguma situação, às vezes, fica se batendo. A imprensa tá aí, tá batendo na porta, telefone, quem que vai falar, não sei o quê. Aí fica todo mundo correndo, ninguém responde. E a falta de resposta já é uma forma de você botar o carinho culpado. Então, por mais que seja culpado, justifique essa culpa, explique que a sua empresa é organizada, que ela vai tomar providências. E todo mundo precisa estar preparado para esse papel. E isso exige treinamento também. Essa pessoa precisa ser qualificada para isso. Porque às vezes ela vem justamente com aqueles termos técnicos que ninguém compreende, ou às vezes vem com uma resposta assim vazia, não, só enrolando. As pessoas, o público percebe, né? Ih, tem problema ali, olha só como é que o porta-voz se comportou nesse momento. Então, essa figura ela é muito importante. Ele é um líder comunicador da parte, ele representa a empresa. E eu sempre brinco que a opinião do porta-voz não é a opinião dele, é a opinião da empresa. Ele está representando a empresa. Verdade. É uma pena, dessa vez é uma pena mesmo, Julie, mas nosso tempo está acabando. E eu queria que cada uma deixasse uma dica do que é essencial para o líder lembrar ao se comunicar com suas equipes. Eu falaria congruência, né? O líder, ele precisa... O líder normalmente está no palco e está na plateia. Ele participa dos dois. E ele consegue muitas vezes se enxergar lá na frente. E daí ele vai se enxergar e vai pensar, realmente, o que eu falo, eu faço. Então a comunicação precisa ser congruente com as suas ações no dia a dia. Minha palavra-chave seria sensibilidade. Ele tem que ter sensibilidade para captar a forma como ele vai falar, para quem ele vai falar, volto na minha tríade, né? E sensibilidade também para, mesmo nos momentos ruins, saber como transmitir essa informação, e porque nesse momento ele vai passar credibilidade, ele vai ser respeitado. Eu também vou deixar uma dica, que eu sempre dou essa dica, mas eu percebo cada vez mais que ela é importante. Não existe óbvio na comunicação. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, as pessoas precisam sempre lembrar, mas era óbvio que era para fazer aquilo. Óbvio para quem? Sim, somente, né? Para olhos bem treinados. E às vezes nem com todo treinamento a pessoa vai entender, porque também não tinha clareza, né?
Então, não existe óbvio. Aquilo que precisa ser feito, precisa ser dito com clareza, né? E não deixe nas entrelinhas, porque deixar nas entrelinhas é um erro grande na comunicação. Julie, Lise, muito obrigada por compartilharem o conhecimento de vocês conosco e com os ouvintes do Hub Alpha. Obrigada, Andressa. Obrigada, Lise. Obrigada, Júlia. Obrigada, Andressa, também. Obrigada, Tati. Tati. A gente teria 5 horas aqui para ficar falando, aí, né? Contando nossos causos. O nosso podcast é o tempo de lavar louça, assim. É bom. Muito obrigada. A gente tem que escolher, né? O que a gente vai querer que o podcast seja escutado em que momento? É na academia, no lavar a louça, é numa viagem longa de carro, né? Mas é muito legal. Obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesse episódio do Hub Alpha. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @alfacomunica, e de compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho. Você pode participar também da nossa comunidade RH Comunica no WhatsApp, para receber em primeira mão os episódios do Hub Alpha e também muito conteúdo interessante sobre comunicação interna e endomarketing. O link para participar da comunidade está na descrição do episódio. Obrigada a todos e até o próximo episódio do Hub Alpha. Você ouviu o podcast Hub Alpha. Patrocínio Saúde São José. Um plano nosso, pensado para você. Quer mandar alguma sugestão ou trocar uma ideia? Escreva para alfa@alfacomunicação.com.br. Apresentação: Andressa Fabres e Tatiane Longo. Trabalhos técnicos: Jonathan Victor.